Sebastião Lucre, José Janone, Rafael Sampaio, Fernandinho, o vereador Amâncio, presente. Vereador Edmar Gomes, Presente. Vereador Badaró, presente. Acordo, senhor secretário. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a 18ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 4 de junho de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata 40 de 2019. Vereador Neto pede dispensa. Favoráveis, permaneçam como estão, os contactos se levantem. A expediente. Resposta, pedido de informação 142/19, referente à empresa concessionária do rotativo Jones de Campos. Resposta 173/19, referente ao desabastecimento Sanepar, Fernando e Rafael. Resposta, pedido de informação 175, referente a ações do combate à dengue, Fernando e Rafael. Pode ir. Aos da tribuna, não. Passamos ao pequeno expediente. André Lima. Fernandinho. Rafael Dias Sampaio. Cadê os pedidos de informação? Pegou aí? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, população aqui presente, aqueles que nos assistem aí pela TV Câmara. O que nos traz aqui no pequeno expediente é uma questão que a gente já discutiu, mas eu acho que ainda está pendente e a gente precisa cobrar um esclarecimento da empresa que cuida da Zona Azul, que é com relação à questão das vagas dos idosos. Pela lei, quando nós fizemos a lei, foi estabelecido que 5% das vagas do estacionamento rotativo seriam destinadas à localização dos idosos. E depois disso, o que nós verificamos é que houve a retirada de muitos pontos de idosos, muitas pessoas vindo reclamar com relação a isso. E até numa sessão a gente indagou, falou disso e foi esclarecido que todas as vagas serviriam para idosos desde que eles tivessem aquele cartão do idoso e eles poderiam parar em qualquer vaga. Mas o que a gente tem ouvido aí de reclamação da população é mesmo que parando nos locais que não são destinados aos idosos e colocando a placa, eles têm sido notificados com relação a essa situação. Então, eu acho que na próxima semana nós vamos aqui fazer um pedido de informação para a concessionária para esclarecer essa situação de uma vez por outras com relação à vaga dos idosos. Se os idosos podem realmente parar em qualquer lugar e que seja orientado, então, as pessoas, os fiscais, que nesse caso, se eles tiverem o cartão, não seja aplicada nenhuma notificação, nenhuma multa. Ou, na pior das hipóteses, que eles restabeleçam pelo menos as vagas de idosos. Tinha, acho que uma por quarteirão, se você for imaginar que é 5%, vai dar a cada 20 vagas uma vaga. Imaginar que no quarteirão tem aproximadamente umas 20 vagas, teria que ter uma vaga de idoso, mais ou menos, por quarteirão. Então, acho que a gente tem que começar a cobrar a concessionária com relação a isso, porque está havendo muita reclamação de idosos com relação às faltas de vaga. E a gente tem que pedir para eles, então esclareçam a população que elas podem, então, parar em qualquer lugar e a fiscalização não pode multar, não pode notificar, ou então restabelecer a questão da vaga dos idosos, que foram retiradas e tinha ali na frente do Canção, próximo que qualquer local. Mas isso até quando eu vieram me indagar, eu falei disso. E as pessoas falaram que mesmo estacionando com o cartão, têm sido notificadas, porque dizem que ali não é lugar destinado ao idoso. Mas não é só isso não, não está funcionando isso aí não. Hoje
aplicação de dinheiro, que a maquininha pega o dinheiro, não devolve. Hoje mesmo eu quero recolher o dinheiro antes que hoje ligar para buscar o dinheiro. Está tudo errado. Hoje, em frente à Câmara, tinha um senhor pela manhã e fazia uns 10 minutos que ele estava procurando um amarelinho e me parecia que ele queria perder de fora, ele queria não largar, ele baixava. É porque não aceita nota, só aceita moeda. E aí a dificuldade de se adquirir, quem não tem o aplicativo acaba tendo dificuldade porque não encontra os fiscais. Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir, cobrar a empresa com relação a essa questão dos idosos, que tem sido uma reclamação constante. Muito obrigado. Amâncio. Tá. Então passamos. Está a presença do vereador Ismar e do vereador Lavorato. Passamos ao grande expediente. Vereador Jones. Rafael. Agora, no grande expediente, nós não poderíamos deixar de falar do que sucedeu-se aí no fim de semana. A gente foi surpreendido aí com a notícia de que um ônibus do município havia se envolvido num acidente. Graças a Deus, não aconteceu nada grave com ninguém. Mas, para nossa surpresa, um ônibus da prefeitura, não sei de que departamento, não sei, estava transportando torcedores do PSTC para Londrina. Veja, por diversas vezes a gente já teve dificuldades de pedir para a prefeitura transporte para equipes esportivas que iam representar a cidade, sempre informando que não havia transporte. Também recebi a notícia que, esses tempos, a banda Santa Cecília ia fazer uma apresentação representando o Cornélio, pediu transporte, foi informado que não havia transporte. A gente vê inúmeras pessoas reclamando que às vezes precisa de transporte para situações graves, como às vezes acompanhar uma pessoa que está doente em algum lugar, mesmo havendo espaço, elas não podem acompanhar. Acho até que é uma recomendação do Ministério Público nesse sentido. E o que a gente vê aí é uma situação que seja ser até estranha. Um transporte público levando torcedor. Isso, em alguns casos, em algumas cidades, até foi considerado ato de improbidade. E numa cidade de Santa Catarina, que fez essa condução, inclusive com a aprovação da Câmara de Vereadores, que o prefeito pediu e foi aprovado, o prefeito e os vereadores tiveram que restituir o dinheiro das despesas, e ainda foram multados, foi aplicada multa, e tiveram que arcar com isso. E a gente fica incrédulo com relação a essa questão. É óbvio que todo mundo gostaria de poder ajudar, levar torcedor, mas, infelizmente, essa não é a função do transporte do município, dos veículos do município. E a gente viu que isso poderia até ter causado um dano muito maior para o município. Se acontecesse alguma coisa grave, quem iria arcar com isso? O município? Os munícipes? Então, eu acho que a gente tem que começar a rever essa situação. Eu espero que tenha sido um caso isolado, espero que não seja um caso contínuo, comum disso acontecer, uma prática comum, porque é, sem dúvida nenhuma, um caso grave. A prefeitura, por diversas vezes aqui, tem falado que está em dificuldade financeira, fez cortes profundos nas despesas, cortou repasses para entidades assistenciais, cortou
auxílio alimentação dos comissionados, dos inativos, cortou vários outros tipos de despesas, alegando que está com dificuldade financeira. Mas daí, dinheiro para levar torcedor para Londrina, aí tem dinheiro. Aí acaba até caindo numa contradição. A gente fazendo esforço, a gente pedindo aqui para tentar conter os gastos, fazendo com que os próprios servidores, os próprios comissionados façam um esforço no sentido de conter as despesas, e daí está havendo um desperdício público com uma coisa que é uma coisa banal, que não vai colaborar em nada para o desenvolvimento da cidade, não vai colaborar em nada para as atividades públicas da cidade. Que eu acho que até não é uma atividade pública levar torcedor para assistir jogo de futebol. Isso aí, no meu ponto de vista, é uma irresponsabilidade, uma contradição com o discurso que está sendo dito, e é uma coisa que a gente tem que cobrar, tem que rever. A gente já foi lá no Ministério Público, o Ministério Público disse que já está apurando essa situação, mas nós, na Câmara aqui, também vamos ter que apurar isso. Ver quem que foi o responsável por isso, quem que autorizou essa situação, quem que conduziu esse veículo, quem que determinou que esse condutor do veículo fizesse esse tipo de transporte, porque essa é uma situação grave. A gente não pode aceitar isso. Daqui a pouco vai virar a casa da mãe Joana, agora todo mundo que aparecer com camisa do PSDC vai querer uma carona para algum lugar. E a pessoa que às vezes precisa, realmente, precisa ir acompanhar um doente, às vezes uma equipe esportiva precisa levar, até tive casos aí de crianças que eram atletas, que iam representar Cornélio num jogos, que foram pedir transporte, não conseguiram, e a gente se depara com essa situação de torcedores, aí para torcedores tem. Isso aí é uma brincadeira, a gente não pode admitir isso, e a gente tem que apurar para ver o que aconteceu, quem que autorizou isso, e cobrar as penalidades que têm que ser aplicadas aos responsáveis por essa situação. Muito obrigado. Carlos Amâncio. Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, essa questão do ônibus realmente é pertinente, vereador Rafael, mas já tomamos, acho que alguns vereadores tomaram a iniciativa de procurar o poder público para questionar com relação a esses procedimentos. Já foi aberto uma sindicância, uma comissão dentro da prefeitura interna para averiguar as responsabilidades que realmente precisam ser averiguadas. E é bom todos nós ficarmos atentos, porque a cidade toda, quando tem alguma necessidade, ela cai em cima da prefeitura, corre atrás de vereadores, são igrejas querendo participar de reuniões fora da cidade, times de futebol, inclusive times novos da cidade, também procurando esse transporte o tempo todo. A prefeitura acaba sendo uma válvula de escape para todo mundo que tem algum tipo de necessidade, e tem que ter esse tipo de preocupação, e o prefeito já demonstrou esse tipo de preocupação, e aumenta-se o rigor a partir de episódios como esse, que realmente não podem acontecer. Essa comissão de sindicância deve apurar responsabilidades, e evidentemente que os responsáveis têm que arcar com as consequências disso, inclusive com o reparo de valores aí de recuperação de carros, né? Então é um procedimento natural de rotina, e nós temos mesmo que fiscalizar esses procedimentos. Apresento aqui 3 requerimentos, vou tentar abordar de uma maneira bem rápida, porque o Flamengo vai ganhar do Corinthians daqui a pouco, e eu também quero ver. O doutor é flamenguista. 60 anos. Nós já fizemos aqui, senhor presidente, na legislatura anterior e mesmo nessa, questão dos pontos comerciais do Alto do Cristo, e o último pedido de informação, a prefeitura respondeu dizendo que realmente aqueles pontos têm que passar por licitação, especialmente aquelas lanchonetes que nós temos no Alto do Cristo, é espaço público ocupado de uma maneira irregular há décadas.
E a informação que a prefeitura disse que tomaria o procedimento, o município tomaria o procedimento de licitar, mas a informação que chegou durante a semana é que quem ocupa irregularmente uma das lanchonetes lá está terceirizando atividades, quer dizer, está alugando um espaço público ocupado irregularmente, ganhando dinheiro, repassando o famoso ponto para um terceiro, para que explore um espaço que é irregular, e isso a prefeitura vai ter que se posicionar, novamente fiscalizar e fazer essa licitação. Então nós estamos com esse requerimento, apresentando esse requerimento por conta disso. Uma outra situação, senhor presidente, todo mundo aborda aqui essas questões de trânsito, nós já fizemos aqui requerimentos para que o diretor do Departamento de Trânsito preste esclarecimentos aqui nessa casa. Então hoje eu estou formalizando isso, para que ele seja convidado a vir aqui numa das próximas sessões, para abordarmos aí questões atinentes à Zona Azul, a questão dos carros abandonados na cidade, Jones, que tem aí à vontade em vários pontos da cidade. Então é esse requerimento. E o outro, senhor presidente, vereador Badaró, que sempre acompanha esses procedimentos na prefeitura, foi licitado o asfalto do Panorama. Mesma licitação foi Panorama, Figueira e Rua Orlando Bini, no Jardim Cristo Rei. E o Figueira tem aquela reclamação grande lá com relação ao asfalto, e a informação que eu obtive da prefeitura e confirmada depois, é que o asfalto do Figueira atrasou porque fizeram uma licitação para fazer aquela tubulação de águas lá, que faz asfalto, a chuva destrói. E já teria sido feito isso há 2 meses, com empresa já escolhida e contratada para fazer essa tubulação. Então tem o dinheiro do asfalto, tem o dinheiro da tubulação, foi feita a licitação para fazer essa tubulação, e nós estamos aqui requerendo essa informação, se há uma previsão de iniciar essa tubulação, porque sem ela não vai ser feito o asfalto do Figueira. Então são esses 3 requerimentos que eu apresento. Passamos à ordem do dia. Requerimento. Protocolo 192, André Lima. Requer ao excelentíssimo prefeito a fiscalização da vigilância sanitária no Parque Industrial Domingos Soares Filho. Em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Palavra, vereador André. Esse requerimento, algumas pessoas me procuraram e fizeram a denúncia que no Parque Industrial existe um ferro velho, nada contra o ferro velho, nada contra o empresário, e teve 2 pessoas naquele Parque Industrial que tiveram dengue comprovada. E nesse ferro velho tem muita água parada nesses carros, está descoberto, está tudo exposto ao tempo. Então esse requerimento é para o pessoal da vigilância dar uma atenção lá. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor. Primeiro que é muito pertinente esse requerimento do André Lima, porque a gente tomou conhecimento esses tempos que há uma epidemia de dengue aqui em Cornélio Procópio, e a gente tem que começar a tomar todas as providências possíveis e imagináveis no sentido de conter essa situação. A gente sabe que agora, no inverno, diminui um pouco os casos por causa do frio, mas a gente tem que começar a tomar as medidas desde já, para quando chegar o próximo verão, as coisas estarem melhores. Porque eu estava conversando com um especialista da área, e ele disse que a preocupação para o próximo verão é maior. Por quê? Porque os casos que tem agora, às vezes é o primeiro caso é sempre aí os médicos aqui, o doutor Ismar, o doutor Lavorato, pode nos esclarecer melhor. Diz que o primeiro caso de dengue é sempre um caso mais fácil de se resolver, mas diz que o segundo caso, que pode vir a ser uma dessas pessoas que já foi contagiada por dengue, aí é uma situação grave, e por isso sempre quando há epidemias, a preocupação nunca é na primeira, mas na segunda, e a gente tem que tentar evitar. E eu acho que depois a gente poderia até estender, não só para esse ferro velho, mas para todos os ferros velhos de Cornélio, porque a gente sabe que ferro velho há muito material exposto onde pode acumular água. Eu queria parabenizar você por causa disso, e vamos aí votar junto, e talvez lá mais para frente exigir que serão feitos nos outros ferro velhos, né? Muito obrigado. Em votação.
Peço a palavra, senhor presidente. Também gostaria de parabenizar o vereador André pelo requerimento e também, André, colocar que a gente tem notado nas redes sociais alguns agentes se manifestando, né, e dizendo o trabalho intenso que vem sendo feito e que está faltando ainda uma boa contribuição da população na causa. Né, eu vi até um comentário que a pessoa até expôs alguns lugares, comentando alguns lugares que ela tinha visitado, e ela notou que ali faltava muita participação da população que ajude, né, como contrapartida. Então, parabenizar o trabalho que vem sendo feito em Cornélio por essas pessoas e, mais uma vez, estender a campanha que a gente vem fazendo para que a população se conscientize cada vez mais. Essa palavra. Parabéns, André. Requerimento excelente. A dengue, volto a frisar, é uma doença de gente ignorante. Gente educado, país educado não tem dengue. É uma doença de gente ignorante, que joga o lixo no quintal do vizinho, não joga no dele, joga no do vizinho, porque ele não está vendo ali o quintal do vizinho. E uma série de outras situações. E eu li essa semana uma revista sobre isso, Badaró, e alguns cientistas estão provando que a larva do mosquito, da fêmea, da dengue, ela sobrevive 1 ano sem água. Então, um copinho de café desse, que for jogado na rua, que a larva eclode no bordo do copo, aquela larva sobrevive 1 ano. E ela, quando vem a primeira chuva que enche o copinho, ela joga todos os bichinhos lá dentro para se reproduzir. E outra coisa mais grave ainda, viu, Edmar? Essa é preocupação muito grave. A dengue, o mosquito da dengue, a larva do mosquito da dengue, está sobrevivendo na água salgada, quer dizer, na água do mar. Então, por aí vocês tirem a conclusão do que pode acontecer, né? Obrigado, André. Muito bom, parabéns. Em votação, os favoráveis permanecem constantes, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 193, Luiz Carlos Amanso, emenda, requer que seja enviado convite ao diretor do Departamento de Trânsito. Em discussão. Apenas para esclarecer, Amanso, seria um convite para umas questões específicas ou seria para abordar toda a questão do trânsito? Para abordar todas as questões que são discutidas aqui. Toda sessão normalmente tem uma reclamação, tem zona azul, tem a questão dos carros abandonados. Eu acho que a vinda do diretor do departamento não pode ter limites, não. Tem que abordar o que tiver pendente aí, né? Pode marcar para semana que vem? Acho que sim. Semana que vem, acho que não é orçamento? Se não der tempo, a gente chama. Não é? Senhor presidente, o vereador Luiz Carlos Amanso, eu gostaria de fazer uma sugestão. Tem o presidente do Conselho Municipal do Trânsito. Talvez ele não precisasse vir aqui falar, mas ele precisava de vir aqui nesta sessão. Tá? Porque algumas questões que o diretor pode alegar na sua discussão, e aí vai um pouquinho da experiência que a gente tem, é que depende da aprovação do Conselho Municipal de Trânsito. Entendeu? Então, eu vou dar a sugestão para Vossa Excelência. Para acrescentar, não tem problema. Acrescenta que pelo menos estivesse presente aqui, porque é muito bem-vinda a vinda desse representante aqui, e não é um bicho de 7 cabeças, não. Sabe? Acho que tem que vir aqui para fazer uma conversa com a gente. Deixar claro isso, foi bom abordar, porque quando a gente convida, dá a impressão de que há algum tipo de pressão. Na verdade, tem uma série de esclarecimentos que nós não temos, e ele vindo, de repente, ele pode esclarecer e deixar para os vereadores uma situação mais transparente, porque, na verdade, aqui a gente faz a função de repercutir o que a população reclama, né? E nada melhor do que aliás, eles tinham que ter o hábito mesmo, os secretários, diretores de departamento, de frequentar a Câmara, de ter uma proximidade maior com o Poder Legislativo, até como uma maneira de valorizar o trabalho deles dentro do Executivo, né? Só dando continuidade, vereador, é o seguinte, ele teria que vir aqui e dizer onde é que está o nó na lei
para a gente melhorar essa questão que está aqui em Cornélio, relativo ao trânsito. Porque na prática se revelou que algumas questões ficaram inconsistentes. Então tem que dizer o seguinte, olha, vereadores, isso aqui precisa de melhorar na lei. A gente faz alguma coisa aqui para melhorar. Então, assim, eu acho que até o senhor podia fazer uma visita para ele e dizer, olha, vamos lá para a gente conversar, estabelecer um pacto, vereador Badaró, para a gente melhorar essa questão do trânsito de Cornélio Procópio. As reclamações que estão vindo são reclamações pesadas, de pessoas que estão com medo de vir, de vir em Cornélio Procópio para fazer a compra, e não era essa a intenção. A intenção era para disciplinar o trânsito, para mais pessoas comprarem, para girar o comércio, né, vereador Jones? Tá? E hoje a gente viu que entrou num processo inverso. Exemplo, tá? Alguém tem que me explicar o que é aquela pessoa de amarelinho com o celular na mão. Tá? O que é aquilo? Tá? Uma pessoa com um celular na mão, anotando as placas e mandando. Isso é completamente irregular. Completamente irregular. Exatamente, pessoas fotografando. Eu estou te falando que eu vi. Peço à parte, só para esclarecer, até eu fui conversar esse dia com um desses amarelinhos a respeito das questões. O que eles falaram, que a orientação deles é a seguinte: se o veículo foi colocado lá e ultrapassou o tempo que eles pegaram, por exemplo, pegou 1 hora e ficou 1h30, aí eles notificam que daí a pessoa tem o tempo lá para regularizar. Agora, se a pessoa parou o carro e passou os 10 minutos e não colocou nada, aí ela informou que a ordem é multar direto, sem notificar. Foi essa a informação que me foi passada pela pessoal parte, da vereador. Por parte da empresa, Vossa Excelência está correto. Só que a partir do momento que houve uma notificação desta casa para que fosse regulamentada e reestruturada essa questão da lei, o Departamento de Trânsito deixou de fazer o lançamento, transformar em multa esses avisos de irregularidades. Tá? Então, os avisos de irregularidades foram transformados em multas até o dia 24 de abril. Tá? E a partir desta data, a empresa continua mandando para o Departamento de Trânsito, porém o Departamento de Trânsito não está mais lançando no sistema e convertendo em multa. Aguardando esta casa discutir algumas questões específicas da lei, como, por exemplo, o amarelinho, ele pode multar? Eu entendo que não. Quem pode multar é um agente de trânsito ou um policial militar. Então, eles estão multando online. Eles fazem o aviso de irregularidade e transmitem online para o Departamento de Trânsito, que transformava, no caso, em multa de trânsito. Tá? Então, só para informar, está suspenso o lançamento das multas. Porque teve essas pessoas que foram multadas. E até algumas me procuraram com a multa já. Sim. Aí a gente orientou, vocês têm que fazer a defesa, né? Não Porque tem eles têm nenhuma prazo de defesa. depois do dia 24. Hoje eu não sei se durante a defesa, porque agora quem julga essas defesas é um conselho municipal, né? É um conselho, não sei se é o conselho. Teria que ter o JARE constituído, parece que não tem. Não tem. E aí teria que verificar, porque às vezes poderia até haver uma orientação no sentido de suspender também essas multas. 166. Já foram aplicadas. 166 multas. Eu acho que o que podia se fazer era o seguinte: cancela todas essas multas até hoje. Isso seria o correto. Porque o que está sendo feito é uma ilegalidade. Posso lhes afirmar isso, porque eu tive uma breve passagem pelo Detran do Paraná. Quem tem o poder de multa é o agente de trânsito ou o policial. Isso que está acontecendo é completamente ilegal. Vereador, mas a lei acima da lei. A lei 101/2017, ela trata no item 2 do artigo 9º que a multa
ela só pode ser lavrada pelo agente de trânsito ou policial militar. Sim. Por isso que eu entendo que essas multas que foram, que essas 166 multas que essas pessoas receberam, elas são ilegais, inclusive passivo de uma ação contra o município. Sim. Então, senhor presidente, eu acho que seria o caso da assessoria jurídica estudar e fazer um decreto legislativo cancelando essas multas até hoje. E começar a partir de hoje a fazer a coisa do jeito certo. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Protocolo 194-19. Luiz Carlos Amâncio. Emenda. Solicita informação referente aos pontos comerciais do Alto do Cristo. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Só para complementar o dito na tribuna, uma reclamação pertinente é que nós não temos sanitários no Alto do Cristo que não seja esses dessas lanchonetes. Como elas vivem em estado de semi-abandono lá no Alto do Cristo, qualquer turista que visite o Cristo não tem banheiros. Quer dizer, então o fato de licitar aqui, de passar para alguém que vá cuidar com um pouco mais de atenção, interfere na qualidade também do espaço para os turistas que ali visitam, né? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Protocolo 195-19. Luiz Carlos Amâncio. Solicita informação referente à rede de coletores de esgoto do Jardim no Figueira. Em discussão. Peço a palavra. Só esclarecendo aqui, Amâncio, é da rede coletora, de esgoto ou da... É de águas pluviais. Pluviais. É que tem uma água que desce ali, me parece que a tubulação existente... Então eu acho que tem que só corrigir isso aí, não sei se no pedido de informação está... Aqui está na coletora de esgoto. É coletora de águas pluviais. Águas pluviais. Será corrigido, então. Será Sim, corrigido. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Passamos às indicações. Protocolo 183. Hélio Janone e Rafael Alcântara Ranucci. Indica iluminação na rua Gralha Azul, no trecho da cadeia até o conjunto José Benedito Catarino. Será encaminhado. Protocolo 184-19. Hélio José Janone e Rafael Alcântara Ranucci. Indica iluminação da PR-169, trecho entre a Avenida Barão do Rio Branco até o Jardim Progresso. Será encaminhado. Hélio Janone, Rafael Alcântara Ranucci. Indica iluminação da BR-369 no trecho entre Jardim Progresso e a Polícia Rodoviária Federal. Será encaminhado. Mas você não compete ao município, pô. Protocolo 186. Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica recape asfáltico na rua do Jardim do Figueira. Protocolo 187. 19. Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica reforma do Parque Infantil da Praça do Jardim Figueira. Em protocolo 189. 188. Johnny Carlos Campos. Indica colocação da placa com o nome da Rua do Baile, Vale do Sol e Ouro Verde. Protocolo 189-19, Sebastião Lucro, indica recape asfalto da rua Ademar Tiziane, Conjunto Universitário. Amanhã começa o seu bairro lá, hein, Tião? Protocolo 190, Sebastião Lucro, indica colocação de redutor de velocidade em frente à Escola Municipal Acir Ivo Carazai. Protocolo 91, Ananias Antônio Martins Neto, indica recape asfáltico na rua das Tulipas, Jardim Panorama. Ué, mas já foi asfaltado lá, pô. Nada mais a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Panorama já foi asfaltado.